Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o cônego Simão Cirineu Ferreira. Cônego, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Sessão TV Atende. Obrigado, João. Obrigado aí a TV Andradas por mais essa oportunidade de poder conversar aqui com você e também com os telespectadores da TV Andradas. Cônego, esse mês de novembro é um mês especial. Começamos já com o Dia de Todos os Santos, que é o dia 1º, e depois finados. A importância de celebrar isso para os católicos, para a sociedade. Com certeza, os cristãos celebram o dia de finados, rezam pelos parentes e entes queridos já falecidos desde o 2º século do cristianismo. Então, de longa data, a igreja tem essa tradição de rezar pelas pessoas já falecidas. E rezar de muitas formas, seja visitando o túmulo, seja também rezando nas casas, seja também celebrando uma missa ou outras formas de orações pelos falecidos. Então, a própria Bíblia, né, através do livro dos Macabeus, fala que é oportuno, que é muito importante nós rezarmos por aqueles que já partiram desta vida para a glória de Deus. Então, é salutar, é conveniente que rezemos por aqueles que já terminaram a sua caminhada aqui na Terra. Cônego Simão esteve recentemente no México e lá existe uma tradição diferente. No Brasil, na nossa região, muitas vezes as pessoas choram, vem aquela tristeza, aquela angústia, e lá é uma cultura de festa. Cada país tem a sua tradição, mas o dia 2 é um dia de oração, é um dia de chorar, de ficar triste ou não? É um dia, não de ficar triste, mas nós temos saudades dos nossos entes queridos, das pessoas que nós amamos. É claro que a experiência da morte de quem nós amamos ou de quem nos amou durante essa vida é uma experiência de sofrimento, de dor, mas também de muita esperança, de muita consolação. Por quê? Na celebração de finados, na comemoração dos fiéis defuntos, como nós dizemos na igreja, nós temos a oportunidade de vivenciar duas realidades. Primeiro, de rezar, interceder pelos falecidos. E segundo, também de pedir uma boa morte, porque nós sabemos que a nossa vida neste mundo é passageira. Nós, desde o momento que nós nascemos, nós já caminhamos para um dia a nossa morte, ou a nossa passagem desta vida para a vida gloriosa, para a vida em Deus. Então, quanto mais na fé, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos percebendo que a nossa vida não acaba neste mundo, mas a nossa vida continua em Deus, porque Deus nunca morre, Deus nunca acaba. Então quem está em Deus vai viver eternamente. Jesus nos garante isso. E a vida nossa está nas mãos de Deus. São Paulo insiste em dizer que vivos ou mortos, nós pertencemos a Deus. Então devemos viver com essa esperança. Então o dia de finados, mais do que o dia triste, deve ser um dia também de oração, de conscientização de que nós somos finitos. Só Deus é eterno. Neste mundo nós somos finitos. Nós morremos neste mundo, mas nós devemos viver para nascer para a vida eterna, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Então, em outros países existe aí, como você citou, né? Lá no México, uma cultura diferente da nossa e um culto muito grande, né, aos falecidos, às pessoas que já morreram. Então, nós fazemos isso de forma de oração e também levando flores nos túmulos, nos cemitérios. Claro que isso é uma forma também de encarar a morte. Por exemplo, para um judeu, não se coloca flor em cima do túmulo, se coloca uma pedra, porque a pedra dá a ideia de estabilidade. A flor murcha de um dia para o outro, né? É muito frágil, porém a pedra é mais resistente. E a nossa vida em Deus, ela resiste, né? A morte, ela supera a morte. Então, em Deus, nós vamos superar a morte. No caso da vela, acender-se a vela e rezar. Então, a vela dá esse significado da luz, né? Nós vamos viver, a luz de Deus vai brilhar na nossa vida e na vida eterna, onde teremos um corpo glorioso.
Às vezes nós imaginamos muito a vida após a morte, como nós imaginamos aqui dentro de um tempo, dentro de uma questão empírica ou questão daquilo que é matéria. Mas, na verdade, nós somos mais do que matéria, nós somos mais do que o tempo, né? Então, a partir desta vida, nós entramos na eternidade. Então, em Deus, na eternidade, na glória de Deus, um minuto, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Então, nós não estaremos mais no tempo do relógio, no tempo cronológico, né? Mas no tempo da graça. Então, no tempo de Deus, na eternidade. Então, não teremos mais a matéria biológica, física, mas teremos um corpo glorioso. Nós acreditamos na ressurreição da carne, na ressurreição da pessoa, né? Então, cada pessoa é única, cada pessoa é imagem e semelhança de Deus e cada pessoa vai contemplar a glória de Deus, né? São Paulo também fala, né, que o homem jamais imaginou o que vai ser essa glória para quem chegar na glória de Deus, né? Um dia poder contemplar Deus face a face. Isso é a plenitude de felicidade e de alegria. Muitas pessoas falam que as almas passam pelo purgatório, que é um momento de purificação, por isso acender velas e rezar. Como é essa história do purgatório, Cônego? A igreja acredita no valor da oração pelos falecidos, né, em sufrágio, né? Nós rezamos aí a missa na intenção de tantas pessoas e isso a igreja acredita que é um benefício por aqueles que já partiram, né? E a igreja acredita na doutrina do purgatório como um meio de purificação. Deus é misericórdia infinita, né? Deus perdoa, Deus quer que todos se salvem, mas durante a vida nós somos limitados, somos pecadores. Então, às vezes, nós durante a vida ofendemos a Deus, ofendemos os irmãos, ofendemos a natureza. Então, nós levamos isso conosco. O nosso erro, o nosso pecado, ele deixa também as suas marcas. Então, a oração da igreja, né, ainda que tenhamos arrependido, a oração da igreja vai nos ajudar neste momento de purificação diante de Deus, para que cheguemos diante de Deus plenos e perfeitos, purificados, transformados de tudo aquilo que nos atrapalhou, né, de viver plenamente o projeto de Deus. Então nós devemos ter essa esperança e quando nós rezamos a oração da Ave Maria, da Santa Maria, nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que ela interceda por nós agora e na hora da nossa morte. Da mesma forma que nós nos alegramos com a vida e procuramos viver bem o mistério da vida quando nascemos, também precisamos nos preparar para viver bem o momento da morte, fazer essa passagem. A sociedade atual tende a esconder a realidade da morte, que é uma realidade certa. Então, quando se prega muito a eterna juventude, é como se fosse uma contradição da sociedade atual, né? Querer esconder a realidade da morte, seja pessoal, seja dos outros, né? Na verdade, nós devemos nos preparar para essa realidade que com certeza um dia chegará para todos nós e viver, enfrentar a morte como um momento sagrado, momento único, pessoal de cada um. Ninguém sabe como é morrer, só quem faz esta experiência. Mas nós cristãos, pela fé, sabemos que quem morre termina a sua caminhada neste mundo, completa a sua missão aqui. E a morte é também um momento sagrado que deve ser vivido, né, pela família, também vivido pela pessoa e deve ser preparado. São Francisco de Assis, ele chamava a morte de irmã morte. Santa Teresinha, já no leito de morte, ela dizia, eu não morro, eu entro na vida. Quer dizer, ela tinha uma fé muito grande que ela ia passar para a vida, né, para a vida em Deus. Então nós devemos, o nosso povo diz, morre bem quem vive bem. Quem vive bem vai morrer bem, ou seja, a vida continua, né? A vida continua, essa deve ser a nossa fé. Então a nossa esperança nos ajuda a enfrentar bem, ou enfrentar com a nossa esperança, a nossa fé em Deus, nos ajuda a enfrentar com mais alegria o momento da morte, com uma alegria que às vezes nos faz chorar, mas uma esperança que deve ter
cada um deve ter e deve cultivar no seu coração. A esperança de que a nossa vida não acaba com a morte, mas continua na glória de Deus. Durante todo esse dia que a igreja e as pessoas comemoraram finados, aconteceram celebrações no cemitério. Por que celebrar-se no cemitério? Então, nós queremos dar esse significado. O cemitério também é um lugar abençoado, é um lugar, podemos dizer, sagrado, onde ali estão, foram colocados os corpos das pessoas, que nós amamos durante essa vida. Então, nós celebramos a missa lá no cemitério. Aqui nós tivemos 2 missas no cemitério municipal, uma missa lá no cemitério Parque Bom Jesus, e celebramos também na Igreja Matriz na intenção dos nossos falecidos. Então, celebrar no cemitério, visitar um túmulo, é também uma forma da gente entrar em comunhão com Deus, rezando por aquela pessoa que já está na glória de Deus, que nós acreditamos que está em Deus. Então, é a nossa comunhão com aqueles que já faleceram. Nós sabemos que quem partiu para Deus está com Deus. Então, o sentido de rezar no cemitério é um sentido de nos aproximar daquele ambiente onde nós levamos os restos mortais das pessoas para serem colocados ali no túmulo. E nós lembramos quando Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e ali já encontrou Jesus ressuscitado. Então nós vamos sempre com essa esperança. Quando nós celebramos a missa, nós celebramos o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando nós celebramos a missa no cemitério, nós estamos dizendo para o povo de Deus, que a nossa vida não acaba ali no cemitério, mas a nossa vida continua em Deus. Amém. Cônego Simão, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Então, obrigado, João. Obrigado aí à TV Andradas. Deus abençoe a todos e todos aqueles que nós amamos durante essa vida e todos que nos amaram, que hoje estão na glória de Deus. A morte nos faz ver o todo da pessoa. A vida, às vezes, nós vemos o detalhe. Então, hoje, dia de finados, mais do que um dia de tristeza, é um dia de esperança. Esperança na ressurreição. Esperança que a nossa vida não acaba aqui, mas a nossa vida continua em Deus. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o cônego Simão Cirineu Ferreira.